Bom, boa noite a todo mundo então. Mais uma aula de Telecom, 1º de abril. Beleza, vou falar que data é essa não, mas vamos lá. Vamos relembrar algumas coisinhas que nós passamos ontem, né, bem rápido, tá? Então a primeira parte aí, aqui no MATLAB, em relação à transformação ASK. A transformação ASK a gente tem que lembrar que quando a amplitude está alta, o sinal digital ele é nível alto, quando a amplitude está baixa, menor do que o original, no caso, o sinal digital ele é zerado e vice-versa, né? Então, de um lado, daqui para cá, nós temos a decodificação e daqui para cá nós temos a codificação. Da mesma maneira, nós podemos falar que de um processo ao outro nós estamos modulando, né? Aqui a gente demodula e aqui nós modulamos, tá? Isso independente se eu estou na SK, FSK ou PSK. A gente tem que lembrar também, não esqueçam disso, vai ser uma pergunta agora mesmo, ASK, modulação por amplitude. Tá? Guardem bem isso, que vocês vão entender a pergunta lá na frente, daqui 1 hora mais ou menos, por que eu quero que vocês frisam bem isso. Então, isso é SK. Se nós formos lá para SK, nós já sabemos também que a modulação FSK ela é por frequência. Quando se trata de frequência, nível alto significa manter a portadora em o sinal original, de acordo com a portadora, e nível baixo significa reduzir a frequência de acordo com a minha portadora nível baixo, e assim por diante. Isso seria a modulação por frequência digitalizada FSK, e na modulação PSK a gente faz a alteração de fase, né? Então, quando nós estamos em nível 1, mantenho a onda original, sinal original, e quando eu estou a nível baixo, eu inverto a fase e a cada mudança de nível, as fases vão se invertendo. Tá ok? Tranquilo até aqui? Bom, dando continuidade então no que nós estávamos ontem, que é aqui na nossa... Deixa eu aumentar aqui para nós. Aí. Na modulação para o digital do analógico, eu tenho o sinal QAM. A gente vai ver esse QAM mais para frente, tá ok? Isso não é um detalhe que nós vamos entrar agora, neste momento, tá? Esqueci aqui de botar a câmera para poder me verem, se quiserem, ou ignorem também. Então, simbora. E aí nós temos esse sinal aqui da ASK, né? Pode observar que eu não zerei, mas quando eu não zero, eu trato isso daqui como independente, tá? Ou seja, isso daqui não me importa. Por mais que eu esteja aqui numa amplitude de 5, né? Isso é apenas simbologia, tá ok? Então isso daqui esquece, é a mesma coisa de aqui eu ter um sinal totalmente zerado, aqui um sinal totalmente zerado, aqui um sinal totalmente zerado. Então, quando eu pergunto para vocês qual a taxa de modulação e transmissão desse sinal, eu estou tratando da onda, né, sempre que eu tenho nível alto, juntamente com o nível baixo, tá? Mas o que manda para mim aí, obviamente, é o nível alto. Na análise, eu não esqueço o nível baixo, mas tem uma regra e eu mantenho aí o nível alto de análise, tá? Então, vamos lá para vocês pensarem um pouquinho, respondam aí para mim, façam as contas, por favor, que eu quero saber qual a taxa de modulação e transmissão deste sinal ASK. 5 minutinhos vocês tentarem resolver, ou talvez menos. Terminando, me deem a resposta aí, que eu vou falando se está certo ou está errado. Pensem. Então, nós temos uma taxa de modulação, está muito fácil de ser verificada, né? E eu tenho aí uma taxa de transmissão. Entretanto,
eu preciso identificar a quantos bits isso está sendo transmitido. Aí é que está o ponto a ser analisado. 5 minutinhos vocês fazerem, valendo. Simbora. No próximo exemplo aqui, calculem novamente, por favor, a taxa de modulação e a taxa de transmissão. Galera, ok? Se eu represento aqui com 5 volts, eu tenho então a taxa de modulação de 1 em 1 aqui, nós achamos 10 bauds, e a taxa de transmissão é a modulação vezes a quantidade de bits em cada sinalização. Sim. Aí a frequência não tem nada a ver, não? É pela amplitude mesmo que Não, faz pela os cálculos? amplitude. Sim, sempre pela amplitude. Beleza. Tá? Por que pela amplitude? Porque sempre que você vai enviar ou analisar alguma onda, seja ela SK, FSK ou PSK, você sempre envia de acordo com a amplitude da onda. Aqui é claro que nós estamos numa amplitude perfeita. Não é tão perfeita assim, né? Vamos supor que nós já tiramos todos os ruídos, enfim, mas sempre analisado a quantidade de bits de acordo com a amplitude, tá? Próximo nosso aqui, por favor, relacionado a PSK. Dois baldes por segundo e 6 bps? Então vamos lá. Taxa de modulação. Quanto? 2. 2 balde. Né? Que nós temos um balde aqui, 2 ali. Taxa de transmissão. 6 bps. Se nós estamos novamente de 0 a 5, 0 a 5 representa-se por 3 bits. Então, se nós estamos em 2, 2 vezes 3, nós iremos então a 6 bps. Alguma dúvida, gente, até aqui? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, bora para frente. Deixa eu limpar aqui. Joia. Aqui a gente termina a primeira parte de modulação, SK, FSK. A gente não olha isso por enquanto. A gente vem na outra aqui. Vamos ver um pouquinho agora o que é largura de banda, porque todas as ondas trabalham obrigatoriamente com largura de banda, né? Então, por definição, a gente foi em vários livros, internet, site e assim por diante, né? A largura de banda, a gente tem que lembrar disso daqui, ó, né? O principal, largura de banda, capacidade de transmissão do sinal, né? Então, é a largura de banda, obrigatoriamente, que vai determinar a velocidade que os dados vão trafegar em algum local, seja na rede física ou na rede sem fio, né? Como que a gente pode observar isso, largura de banda? Muita gente confunde velocidade com distância, com potência. Vamos definir isso, tentar definir da melhor maneira possível. Mas o que é, começando de tudo, com largura de banda? Imagina que você tem um canal, né? E nesse canal a gente quer transmitir algum dado. Esse sinal lindo aí, onde aqui embaixo a gente tem a frequência 1, aqui em cima nós temos a frequência 2, que seria a menor e a maior frequência. Então, a gente já pode definir largura de banda aqui. A largura de banda ela também é definida
por BW. Tá? E se a largura de banda está dentro da frequência 1 e a frequência 2, obviamente, se eu tenho duas frequências já definidas, a largura de banda é a frequência 2 menos a frequência 1. E aí, por essa fórmula, então, eu defino a minha largura de banda. Né? Lembrando ainda que a largura de banda, tá? Ou BW, também muitos livros trazem como BW, tá? Não vou me atrever a falar tão bonitinho não, que é o bandwidth, em inglês, né? Então a nossa largura de banda é o que? Nada mais é do que dados em relação ao tempo. E isso me dá bits por segundo. Né? Então a velocidade vai me dar bits por segundo. O que é isso que a gente pode dizer? Né? Dados em relação em tempo, a largura de banda, que vai definir a velocidade do meu sistema, que define nada mais do que a capacidade de transmissão do meu sinal. Tá? Então isso também é chamado de bitrate, tá? Ou seja, a taxa de transmissão. É muito difícil a gente encontrar alguma coisa correlacionada à taxa de transmissão ou alguma coisa assim em português. Normalmente se fala bitrate. Então, voltando aqui, nós temos que largura de banda é a capacidade de transmissão que está sendo calculada entre a maior e a diferença entre a maior e a menor frequência, né? Então, se você tem uma frequência qualquer aí da Algar, por exemplo, que trabalha aqui em Patos na faixa de 2,4 GB e tem uma taxa para mais e para menos, para não dar interferência com a outra operadora, então a gente sabe que a Algar vai estar trabalhando aí numa largura de banda aí se ela tem 500 MB para cima, 500 MB para baixo, né, ela vai estar trabalhando aí com quase 2 GB de largura de banda. Vai depender do sistema, depende da localidade, depende da Anatel, depende de um monte de coisa. Tá? O que é... Deixa eu voltar um slide aqui, que fica melhor. Ele está mais... Tem menos coisa que eu preciso. A nossa largura de banda, ainda, a gente pode falar o seguinte. Tem alguns erros muito comuns que a galera faz e começa a confundir as coisas. É o seguinte, largura de banda, né, em relação à velocidade de conexão. Tá? O que a galera fala? Olha, quanto maior a largura de banda, maior a velocidade de conexão. Olha só, toma muito cuidado com essa definição. Isso não é verdadeiro. Quando a gente está falando de largura de banda, eu estou falando da mesma coisa que eu tenho uma velocidade muito alta. Ou, então quer dizer que a velocidade de uma largura de banda, ela pode ser, ela não, na verdade, né, não está linkado à velocidade alta. Então, quanto maior a minha largura de banda, maior a velocidade de conexão? Não. Tá? Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Ok? Porque você não pode falar que isso é uma obrigatoriedade do sistema. Quando se fala em largura de banda, eu estou falando em capacidade de transmissão, não obrigatoriamente em velocidade de transmissão. Não obrigatoriamente. Então, não é uma definição que nós podemos falar, nossa, é isso. Não. Espera aí. Vamos depender do sistema, vamos depender da potência do sistema, vai depender de uma série de coisas. Mas nunca você vai depender de velocidade. Um exemplo muito simples é se a gente começar a pensar no sentido da sua internet, né?
Nós temos uma internet, eu tenho uma internet aqui em casa de 100 MB, vocês têm uma de 100, 200, 300, 50, ou sei lá qual que é. Entretanto, isso não significa que você tem uma velocidade de conexão alta. Você tem a velocidade de acordo com o que você tem a sua largura de banda, tá? Vai depender da frequência de emissão do seu sistema. Então, o que a gente pode falar ainda é o seguinte, que a nossa largura de banda é igual a 1 sobre o alcance, tá ok? O que seria isso? 1 sobre o alcance. Então, por exemplo, se eu tiver uma... Vamos supor que eu tenho um roteador aqui. Desenhar um roteador bonitinho, nomenclatura, né? Tá quase que um ET, mas beleza. Eu tenho essa largura de banda. Lembrando que a largura de banda está ligada diretamente ao meu alcance. Vocês vão entender isso. Se eu tenho uma largura de banda aqui, desse primeiro roteador, de, por exemplo, 2,5 GHz, exemplo, né, sei lá, eu vou ter o quê? Qual que vai ser, no caso aqui, deixa eu anotar aqui, qual que vai ser o nosso alcance, né? Então, eu posso ter uma largura de banda de 2,5 com um alcance de 400 metros. Assim como se eu tiver um outro roteador aqui, né, bonitinho e tal, um outro roteador com uma largura de banda de 5 GHz, eu vou ter, por exemplo, um alcance aqui de 200 metros. Opa, peraí então. Então quer dizer que, em relação ao meu alcance, eu tenho uma largura de banda de 2,5 e um alcance maior. E uma largura de banda de 5 com alcance menor, né? Justamente porque a largura de banda, ela, mesmo que ela esteja correlacionada à frequência, ela não está correlacionada à amplitude, que é quem manda no alcance, tá? Então, um exemplo simples é qual que vai mais longe, o rádio AM ou o rádio FM? O rádio AM. Se o rádio AM vai maior, vai mais longe, né? Isso significa que ele tem uma largura menor do que a FM, né? Não nesse exemplo de valores aqui, tá? Só exemplo fictício. Então, a AM, que estaria aqui, vai mais longe do que a FM, que estaria aqui, que teria um alcance maior, né? Entretanto, nós podemos falar ainda que aqui, quanto menor for a minha largura de banda, aqui, eu posso falar o que ainda? Eu posso falar que eu tenho aqui uma baixa velocidade e alto alcance. Entretanto, o contrário, eu também posso dizer que eu tenho aqui uma alta velocidade e um baixo alcance. Então, ela é quase que inversamente, né, proporcional à velocidade da largura de banda, tá? Então, voltando, quanto menor a largura de banda, maior vai ser o alcance, vou ter uma baixa velocidade. Quanto menor a largura de banda, eu vou ter um alcance maior, uma velocidade baixa. Quanto maior a minha largura de banda, menor vai ser o meu alcance, entretanto, uma alta velocidade. Em relação a sinal, qual seria a diferença entre esses dois? A diferença é que aqui eu teria, por exemplo, um sinal assim. E aqui eu teria, por exemplo, um sinal aqui. Ou seja, a amplitude dos dois é muito diferente. Aqui eu torno quase que uma visada direta,
né? A velocidade direta ela é muito baixa. Então, quanto maior for a minha largura de banda, mais preciso vai ser as minhas antenas, mais preciso vai ser o meu sinal. Entretanto, eu vou precisar aqui mais repetidores do que numa outra menor, tá? Então, essa é a primeiro fator. E ainda a largura de banda, deixa eu colocar aqui. Opa! E ainda a largura de banda, ela pode estar entrelaçada de duas maneiras aqui para nós. Tá? A primeira maneira é existe tradução para baseband, que é a banda base, né? Apesar de não se traduzir aqui no meio da elétrica, da telecom, a gente não traduz muito. Você tem a baseband e você tem também a broadband, né? Que é a largura de banda e a banda base, né? A modulada e a não modulada. Bom, o que acontece com a baseband? A baseband, que é essa de baixo aqui, você tem ou você pega o seu sinal e transmite, ou você pega o seu sinal e recebe, né? Ora uma, ora outra, tá? Já na broadband, você tem o seu sinal aqui, tá? No único sentido, vai e volta. Ou seja, quando se trata de baseband, nós estamos tratando aqui de uma transferência bidirecional. No mesmo canal, né? Ela vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta. A gente tem uma distância muito curta aqui. Já na broadband, a gente está tratando isso daqui de transmissão unidirecional. Tá? Um exemplo de unidirecional aqui, ó, só para vocês entenderem e diferenciar tudo. TV, né? A TV tem a antena e manda o sinal para a gente, acabou. Ou ela vai mandar o sinal para nós, ou ela vai receber o sinal para nós. Ela não faz os dois ao mesmo tempo, igual o tipo de largura de banda que é a baseband, né? Eu não estou falando aqui ainda em relação à comunicação, tá? Quando eu falo comunicação, estou falando canal interno, como se comunica. Não, estou falando largura de banda. Naquela largura de banda, funciona dessa maneira. Ou é baseband ou é broadband. Tá ok? Apesar de que muitas televisões já estão aqui na baseband. Por quê? Na baseband o meio ele é digital. Na broadband o meio é analógico, né? Então não tem como distinguir isso daí uma da outra. Até aqui, alguma pergunta? Tá ok? Tranquilo? Por enquanto, não. Beleza. Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Peraí. Bom, agora o que a gente tem que lembrar e pensar é o seguinte: como que esse sinal, né, ele é enviado? Então a gente tem esse sinal SK, FSK, PSK, analógico, digital, não me importa. Como que a informação, né, até colocar aqui em cima, como a informação é enviada? Imaginem vocês, aí eu vou entrar agora no desenho 3D, né? Eu tenho aqui um laguinho, um lago. Alguém jogou uma pedra aqui. Essa pedra começa a fazer uma onda e vai disseminando essa onda por todo o lago, né? Isso todo mundo já fez essa experiência, nem que seja na piscina, mas sabe que isso funciona. Isso é o princípio de verificação e validação de qualquer sinal, e é assim que o sinal funciona, tá?
Então você tem uma antena, nessa antena a onda vai se propagar até chegar na outra antena, né? Então, e isso é o que acontece, a frequência de emissão é igual à frequência de recepção, isso não muda. Agora, a gente tem que lembrar também, em relação à nossa onda, tá? Na onda, o que acontece? Na onda, deixa eu fazer uma onda bonitinha aqui. Porra, vou até fazer de novo. Quase, né? Então eu tenho uma referência, eu tenho aqui a minha amplitude, tenho aqui a minha amplitude, deveria ser igual, né? Vocês entenderam? Bom, e em cima disso eu posso começar a definir algumas coisas. Bom, antes disso, aqui até aqui eu tenho o meu ciclo, né? Que é o meu período. Bom, o que eu posso começar a definir aqui em cima dessa brincadeira de envio de sinal, né? Em cima da onda? O que a onda fala para nós? Olha só, eu posso definir aqui como amplitude o seguinte: a amplitude é o quanto vai longe. E eu posso definir aqui que a frequência é o quê? O quanto vai rápido, tá? Então aí a gente começa a verificar quem manda o quê. Então toda vez que nós quisermos que a onda vá longe, nós temos que aumentar a amplitude. E se você quiser que ela vá rápida, você tem que aumentar a frequência. Pergunta que eu tenho para vocês. Numa onda qualquer, o que indica, o que significa, o que causa aumentar a frequência de uma onda original? Gente? Você pode repetir a pergunta, por favor? Se eu tiver uma onda qualquer nessa o Mateus, desculpa, nessa onda aqui, eu tenho uma onda original qualquer. Se eu aumentar a frequência, o que eu estou fazendo com que essa onda? Eu posso aumentar a frequência de uma onda? Pode, só que você vai perder em alcance. O que mais? Se você mexer na frequência, pode ser que o receptor não reconheça. Não estou entendendo o caminho que você está querendo. Sim, não, é isso mesmo. Não, eu quero discutir com vocês. É isso mesmo. Ah, tá. Ok. Além disso, eu tenho um outro fator, tá? Aumentar a frequência, fazer a onda ir mais rápido, justamente, pode ser que o receptor não reconheça. Além disso, um grande problema é inserir ruído. É o principal de tudo, além do que vocês comentaram. Um outro fator, aumentar a amplitude. Eu posso aumentar a amplitude de uma onda original? Eu penso que não, né? Por que não? Porque a amplitude tá ligada ao tipo de dados que você contém na onda. Boa. Nós não vamos conseguir jamais aumentar a amplitude de uma onda.
Tá? Se você aumentar a amplitude, você está fazendo com que os dados sumam. Você pode aumentar a frequência, acrescentando uma onda não original e lá no final você tira ela. Mas a amplitude a gente não consegue mexer jamais, tá? Então, só voltando aqui, nós temos então que a amplitude é o quanto mais longe nós queremos que a onda vai, então a gente tem que fazer a amplitude ficar grande logo no início, e a frequência é o quanto ela vai mais rápido, né? E agora uma coisa legal, quando a gente quer transmitir uma onda, né, por exemplo, sinal FM qualquer. Então vamos supor, eu estou no sinal FM aqui, tá? Que FM feio pra caramba, hein? Meu Deus. Então eu tenho um sinal FM qualquer. Esse sinal é o seguinte, eu tenho um celular, nesse celular o sinal vai para uma torre, ou na cabana de índio, e da cabana de índio vai para outro celular tijolão, né? Bom, como que acontece realmente a transmissão desse sinal aqui para nós? Imaginem que essa onda aqui, ó, essa onda significa, por exemplo, nível 0, bit 0. E essa onda significa nível 1. Então, lá no meu transmissor ou no receptor, depende de onde que eu estou aí, se eu quero transmitir a onda 1, 0, 1, 1, o que eu vou transmitir? Eu vou transmitir, então, essa primeira onda, que é 1. Vou transmitir a onda 0. E vou transmitir a onda 1 de novo. E depois a onda 1 de novo. Então, o sistema sabe o que é 1, o sistema sabe o que é 0. E aí eu vou brincando disso daqui lá na modulação FM analógica em relação à modulação F. Opa, não P, tem nada de P. Na FSK, que é a FM digitalizada. E é isso que ele começa a brincar. Então ele sabe, 1 é isso, 0 é aquilo. E se eu juntar? Se eu juntar, você tem um conjunto de bits. Então, da mesma maneira, se a gente quiser transmitir o dado 1010, está aqui, por exemplo, né? É só você fazer a combinação. E se for a letra A, e se for a letra B, e se for uma palavra, tudo tem uma codificação por trás e no final ele faz essa junção ou essa separação das ondas e consegue identificar para nós o que é cada onda, tá? Certo até aqui? Tranquilo? Certo? Beleza. Então, simbora. Passar aqui. Então, ondulação SK nós já vimos, já sabemos. Então, nessa 4 aqui, determina a largura de banda para um sinal SK que está sendo transmitido a 2000 2K sendo o modo de transmissão half duplex. Bom, já... Qual seria a resposta aqui? Alguém chuta? Um valor, qual seria? Errar, errou. Oito mil hertz? Por quê? Porque considerando que
Eu tô chutando aqui que a onda Sim, não, teria, sei lá, manda ver. amplitude de 4 bits, só que como é full duplex, ele envia e... não, errei. Na verdade é half duplex. Half duplex. Então eu já não sei mais não. Vamos lá, o seguinte. Quando se trata de modulação ASK, eu vou até escrever aqui, ó. Na modulação ASK, não há distinção entre as taxas de transmissão e de modulação. Não tem diferença. Conclusão. A largura de banda, aqui então, nisso daqui, vale 2000 baud, que é a largura mínima necessária para transmitir essa onda. Então não tem diferença, tá? Isso é uma definição, até sacanagem eu perguntar isso para vocês, né? Mas isso é uma definição da própria ASK, né? Agora, se você entendeu a primeira, você entende a segunda. Qual a modulação e qual a taxa de transmissão de uma ASK? Gente, resposta? Bora tentar. Errar, errou. Então seria 5 kbaud e 5 kHz. No caso, como nós estamos em transmissão, não. A taxa de modulação 5 kbaud, tá? Ok. Isso. Ok, isso mesmo, tá? Então vamos lá. Taxa de modulação seria os nossos 5.000, 5 kbaud, né? E a nossa taxa de transmissão seria quem? 5, só que nós estamos em transmissão agora. kHz. BPS. Que é a nossa transmissão. Ok? Nós temos uma largura de banda. Isso que significa o quê? Significa que ele está aqui, ó, no nível daqui até aqui. Essa diferença é de 5 kHz. Certo? E a transmissão, como a ASK não diferencia, ele está em 5 bps. Aí aqui vem uma pergunta minha. Por que a ASK não diferencia taxa de largura de banda, taxa de modulação, taxa de transmissão? Por que é tudo igual na ASK? A ASK trabalha com o quê? Frequência ou amplitude? Amplitude. Respondido. Só por causa disso, né? Porque quem manda na largura de banda é a própria amplitude. Automaticamente ela vai usar toda a amplitude para poder transmitir o sinal e para poder modular o sinal. Então por isso que é igual na ASK. Alguma dúvida aqui? Não. Não? Ok. Então, bora para a gente fechar essa parte aqui. Aqui nós temos um exemplo de onda ASK, onde a gente tem aqui uma largura de banda qualquer
eu tenho a minha frequência da onda portadora, né, que é meu FC. Para eu achar a frequência de baixo, é só eu pegar a frequência aqui da portadora e subtrair da largura de banda sobre 2. Né? E para eu pegar a frequência mais alta, é só eu somar da largura de banda mais 2. Então, lembrando que essa largura de banda é o total. Certo isso? Então, se eu falar assim para vocês, olha, eu estou no sistema onde a minha largura de banda, ou seja, onde o meu BW, minha largura de banda, nesse sistema aqui, ele vale 11 kHz. Isso daqui e isso daqui vale quanto? Lembrando que a minha frequência mínima é 1 kHz, que é a frequência de início da onda. Então, quanto que vale esse carinha aqui? Um K. 1K. 1 kHz. Né? Automaticamente, quanto que vale esse carinha aqui do lado direito? 12 kHz. Automaticamente, então, quanto que vale meu FC, minha frequência da portadora? É a metade, óbvio. Sempre vai ser a metade. Então vai ser 6,5. Todos de acordo? 6,5? Sim. Tenho 6,5 para a esquerda, 6,5 para a direita. E aí eu completo a minha largura de banda total. Então, o que nós temos que observar? Nós temos que observar isso daqui, ó. Qual é a minha frequência portadora? Quanto vale a minha largura de banda? Alguma dúvida neste exemplo aqui? Tá tranquilo. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, exercício para vocês fazerem agora. Deixa eu fechar aqui. 5 minutinhos para vocês fazerem. Quanto que vale cada portadora? FA1, FCA, FAB, FCB, FB2. Antes de fazerem, eu só vou dar uma dica. A dica é o seguinte. Vamos ler o exercício, eu dou a dica e vocês fazem. Dada a largura de banda de 10, que vai de 1 a 11, então 1 é a menor de todos. E 11 é a maior de todos. 10 é a largura de banda da minha onda total. Eu não posso enviar metade, eu envio metade. Não, eu envio todo mundo de uma vez. Então 11 é tudo. Tá? Não é só uma parte, não. Determine a largura de banda em cada direção. Ou seja, se eu pegar aqui metade, essa é uma direção e essa da esquerda é uma direção e da direita é outra direção. Então, determine a largura de banda em cada direção e as frequências das portadoras. Assuma também que não existe separação entre as bandas nas duas direções, igual está aqui, né? FAB está nos dois. Desenhe um diagrama full duplex do sistema.
Bora fazer. Calcule aí, por favor. Fábio, eu não entendi direito. Essa FCA por exemplo, pode ser um envio. E o FCB pode ser, por exemplo, a recepção do sinal. Isso caracteriza ser full duplex. Isso. O que seria o equivalente a esses dois canais. Esse FC aqui é... Eric, caiu? Tô aqui. Então tá. Essa onda aqui, eu tenho uma FC e as laterais dela. Seria como se fosse essa parte da onda. O FA... Como se fosse o FAB vai ser 6, o FCA 3 e o FCB 9? Não. Quase Não? isso, mas não é isso não. O FA1 vai ser 1K. Certo. O FCA vai ser 3.5K. Certo. O FAB vai ser 6K. Certo. O FCB vai ser 8.5K. Certo. E o FB2 igual a 11K. Correto. Boa, Marcos. Todos entenderam por que esses valores? Não, né? Sim. Tem certeza? Vocês calcularam isso para ver se está correto? Porque agora, como eu tenho 2 canais de comunicação, né? É assim que fala? 2 canais mesmo? Sim, sim. É full duplex. Ok. Mesmo porque o full duplex... Rapidinho, Eric, desculpa te cortar. O full duplex, por mais que seja enviar e receber ao mesmo tempo, você tem que usar 2 links. Então a gente fala que são 2 canais no mesmo lugar. Tá? As frequências são distintas. Óbvio, porque senão vai dar interferência. Pode continuar. Então, é como se as portadoras devem, tipo, eu tenho que dividir a minha frequência portadora em 2 portadoras. Isso. Então eu teria, meio que a mediana seria entre as 2. Justo. Então, se eu tenho aqui 10K, isso significa o quê? Que aqui eu estou trabalhando com 5K e aqui eu estou trabalhando com os outros 5K. Correto? A minha FA1, obviamente, é a menor frequência. Então, a minha F1, minha portadora A1, que eu denominei aqui como A1, vai ser 1 kHz. A minha portadora 2, lá em cima, né, aqui, FB2, vai ser exatamente os 11 kHz. Né? Automaticamente, se eu tenho de 1 a 11, né, para eu achar a minha largura de banda 5 para lá, 5 para cá, né, quem que seria esses dois, o meu FCA aqui, né? Como que eu calculo o meu FCA? Se eu puder colocar FCA, vai ser quem? Vai ser a minha menor largura, é o FA1, né? Mais a minha largura de banda desse canal, BW1. Vamos colocar BW1 como sendo o canal 1, no caso, né? Dividido por 2, pela fórmula lá que nós estávamos. Ou nem precisa de fórmula, na verdade, para fazer isso daqui. Então vai ser quem? Vai ser 1 kg mais os meus 5 kHz dividido por 2, que é onde eu vou achar aí os meus 3,5 kHz.
Então, esse meu FCA aqui vai ser os meus 3,5 kHz, né? Automaticamente, se eu estou numa largura de banda de 5, eu nem preciso calcular esse daqui, se eu quiser. Ele vem aqui sozinho, né? Se a menor é 1, estou trabalhando em 5, automaticamente esse carinha aqui vai ser 6 kg. Né? Da mesma maneira, se aqui é 6 e aqui é 11, duas maneiras de resolver. Ou eu vou pela fórmula, ou eu vou pela lógica. Então, pela lógica, esse carinha aqui, 8,5 kHz. Se eu fosse pela fórmula, né, que seria a metade aqui, que a frequência sempre é a metade das duas. Então, se eu for pela fórmula, eu tenho quem? Que meu FCB, por exemplo, né, indo na fórmula aí, é quem? É a onda do lado direito, que é o FB2, menos a minha largura de banda sobre 2. Então, eu tenho os meus 11 kg menos a minha largura de banda, 5 sobre 2. Largura de banda é 5, justamente porque a banda total é 10 e está dividido em 2 canais. Então, isso vai dar 8,5 kHz. Certo isso? Gente, Tranquilo. entenderam? Eu falei por cima, desculpa, não ouvi. Tranquilo. Tranquilo? E os demais, entenderam como estamos? Entendeu aqui? Beleza. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar agora? Fechamos. Não, tranquilo. Então, joia. Bom, qual que é a próxima... Bom, antes de fechar aqui, o que a gente tem que lembrar do que nós vimos hoje? Eu vou pedir um favor para vocês muito grande. Rever. Eu vou disponibilizar todos os slides para vocês. Já está no portal. Acho que esse de hoje, eu não sei se está lá, não lembro. Mas enfim, eu vou disponibilizar os slides com todas as contas. Eu não sei se vocês têm aí, mas vou colocar todas as contas. Tá? Eu tenho tudo anotado, tudo. A minha maneira de fazer, eu faço antes, óbvio, para ver se está tudo certo, mas eu vou anotando também. E eu vou disponibilizar um print das fotos com as minhas anotações e vou colocar, vou anexar ao arquivo para vocês irem lendo. Revisem, por favor, todos esses conceitos que nós falamos, tá? É muito, muito, muito conceito. Frequência portadora, sinal analógico, sinal digital, amplitude, velocidade, distância, as ondas ASK, FSK, PSK, portadora, taxa de modulação, taxa de transmissão, sinalização dos sinais, bits de referência para fazer a transmissão do sinal, como que ocorre a transmissão, o que é um baseband, o que é um broadband, como que funciona tudo isso, a nossa largura de banda, não sei se já falei, identificar a frequência, essa fórmula de cálculo aqui, que está aí na tela, essa fórmula de cálculo de largura da onda portadora, da frequência portadora, desculpa. O que é uma taxa de modulação, o que é uma de modulação, o que é uma taxa de transmissão, unidades de medida, não esqueçam isso, por favor, tá? Então, peguem esse final de semana e dêem uma revisada, por favor, que a gente vai precisar muito disso ainda. São conceitos simples, fáceis, mas no final são muitos conceitos para vocês guardarem, né? Mas são conceitos simples
E simples no caso, né, são conceitos nada de fórmulas, nada de... Enfim, são conceitos totalmente teóricos, né? E aí, na semana que vem, a gente vai continuar essa teoria, a gente vai fazer exercício de PSK e FSK, e logo depois a gente vai passar para exercícios e, enfim. Então, isso é o que eu queria passar hoje, e antes de terminar, eu quero mostrar para vocês umas simulações que eu vou mandar para vocês também, essas simulações, tá? É uma simulação bem simples, a gente consegue lá no site do PET, né? PET é um site, enfim, deixa eu apagar isso daqui, deixa eu mostrar aqui, simulação, e eu não tenho mais simulação, tenho, se eu tivesse colocado lá dentro, esqueci de colocar. Só vou demonstrar bem rápido, gente, não é o nosso intuito aqui ficar em cima dessa simulação, mas é o intuito de vocês brincarem com a simulação, tá? Para vocês executarem, vocês têm que executar o arquivo BAT, tá? Não é vírus, fui eu que criei o arquivo BAT, tá? Então aqui a gente tem simulação de análise de Fourier referente à harmônica. Então a gente pode colocar a harmônica na onda, pode tirar a harmônica da onda, e eu posso colocar quantas harmônicas eu quiser. O que acontece é que quanto mais a gente vem aqui para a harmônica, né, mais harmônicas vocês vão conseguir estar inseridos numa mesma onda. Assim como a gente tem o sinal discreto, o qual a gente passa por Fourier, e no sinal PAM qualquer, você consegue aí identificar um gráfico no MATLAB. Isso daqui é uma simulação igual ao do MATLAB, uma simulação do tipo Fourier, né? Isso então é realmente o sinal que está chegando para a gente, tá? Então isso está digitalizado, isso daqui é o que chega para nós. Então cada nível desse daqui representa um nível desses sinais aqui ao mesmo tempo. Então chega tudo de uma vez, é quase que uma bagunça, né? É só uma visualização aí. Depois vocês brincam, mexem, qualquer dúvida vocês me falem. A gente tem uma outra simulação aqui muito legal também, muito interessante para visualizar a onda, que é uma onda é um sinal, e aí o legal dela é que você consegue ver a onda até o receptor, que é desse outro lado aqui, né? O que está acontecendo aqui? Quando eu mando um pulso qualquer, né? Depois que a onda estabiliza, vocês podem perceber que a frequência ela não muda mais, né? O que vai mudando é a amplitude da onda. A amplitude cada vez mais ela vai diminuindo, 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 mas, né, até o final a frequência é a mesma, ela não muda as frequências, né? Isso é importante. Nossa, então quer dizer que a frequência que a torre lá da Algar, lá da TIM, lá da Oi, eu sei de quem mais, a frequência que elas emitem vai até o final, até chegar no meu celular? Sim, vai até chegar no seu celular. Ah, e se tiver distorção? Não importa. Se tiver distorção, vai estar acontecendo que vai alterar a amplitude, não altera a frequência, né? E aí você começa a perder ondas por causa de reflexão, por uma série de causas. Ô, Fábio, né? o áudio tá ruim. Oi. Peraí. Voltou? Voltou? Tá me ouvindo?